Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado, e se você não estava morando dentro de uma caverna, se você não estava congelado, certamente você ficou sabendo do conflito entre o Hamas e o Estado de Israel. É um conflito que sabidamente conta aí com um histórico imenso, remonta aos tempos bíblicos, teve um passo importante que foi dado no ano de 70, 80 depois de Cristo, pelo imperador Adriano, que criou a ele dada a responsabilidade de chamar o povo de palestinos, embora ambos sejam semitas, né? São descendentes de Sem, então ambos são semitas. Mas esse conflito já era citado em 70 depois de Cristo e na Bíblia, nos textos sagrados, mais antigo ainda. Ou seja, é uma região que sempre teve em conflito. E um outro passo muito importante que foi dado foi em 1948, com a criação do Estado de Israel, através da ONU, da OTAN. Na mesma época foi criada a ONU. Então, ou seja, eles, em 48, o povo de Israel voltou para a terra que originalmente ocupava, o que colocou mais gasolina nesse conflito, ou seja, colocou mais força, deu muito pano para manga para esse conflito permanecer. Esse Estado de Israel foi criado e as pessoas que não estavam morando lá retornaram, né? Após a diáspora, voltaram para a sua terra, que já estava sendo ocupada pelos palestinos naquele momento. Então, guardadas as explicações e questionamentos histórico-culturais e religiosos, a ideia aqui é falar do direito inerente a isso. A gente vai falar de direito internacional humanitário e direito penal internacional. O que ele diz sobre isso? E esse é justamente o tema de hoje. Pois bem, como eu disse a vocês, em 1948 foi criada a ONU, foi criado o Estado de Israel. A ONU foi criada mais ou menos nessa mesma época, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E o que eles falam sobre isso? A ONU, ela regulamenta a utilização da força. Ela, na verdade, fala de exceções à utilização da força entre os países membros, né? Temos 193 países que fazem parte da ONU e 15 que são membros do Conselho de Segurança. 5 desses 15 são membros permanentes. Aí temos Estados Unidos, Rússia, França, China e Reino Unido. Tem outros 10 que compõem o Conselho de Segurança da ONU. E o que acontece? Eles preveem algumas situações de rechaço a agressões entre os países membros ou países não membros contra membros. O primeiro deles, né, são medidas que estão previstas no artigo 41 da Carta da ONU, que são medidas econômicas, de bloqueio, de isolamento econômico, de até mesmo bloqueio ferroviário, rodoviário, bloqueio de comunicações. E se isso não der certo, o artigo 42 autoriza a utilização da força pela ONU. Autoriza a operação ou demonstrações militares a fim de fazer cessar essas agressões. Aí nós temos justamente uma subdivisão entre e a outra hipótese está lá pelo artigo 59, que é a legítima defesa de um país, né? Ou seja, o país é atacado e revida contra o país que o está atacando. Então o que acontece? Aí nós temos uma área do direito internacional, do direito penal internacional, muito interessante, chamada jus ad bellum, o direito de guerra. E o direito de guerra, ele justamente busca entender a utilização da força nas relações internacionais, pois nem sempre a diplomacia resolve, às vezes, a utilização da força nesse contexto. Temos essa subdivisão que é importantíssima: os crimes de agressão e os crimes de guerra. Os crimes de agressão, eles regulam essas exceções das utilizações aí da utilização do uso da força entre países. O país sofreu um ato de agressão, revida. E tem os crimes de guerra. Os crimes de guerra são aqueles que acontecem em um contexto de declaração de guerra. Aí nós temos crimes que violam normas internacionais e humanitárias durante conflitos armados.
nesse contexto aí, o direito internacional humanitário, ele trata das condutas que são perpetradas pelos combatentes num conflito já iniciado. Utilização de munição proibida, utilização, prática de torturas, prática de violações de direitos humanos, que eu sequer posso falar aqui, sob pena de reduzir mais ainda o alcance do canal. Mas o direito internacional, quando regulamenta crimes de guerra, e ambos responsabilizam internacionalmente junto ao Tribunal Penal Internacional, mas os crimes de guerra, eles, ao serem analisados pelo direito internacional humanitário, buscam limitar, né, o sofrimento humano nesse conflito. Porque percebam, não são só os soldados que sofrem, civis sofrem, crianças, idosos também sofrem. Os últimos que sofrem são os que dão causa à guerra, né? Quem tem o poder de decisão. Muitas pessoas morrem por conta de uma decisão que é tomada por poucas pessoas. Então, é nesse contexto que se busca evitar-se esse sofrimento. Aí temos várias organizações, temos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, temos a própria ONU, né, que fala isso. Inclusive, é nesse contexto que essas organizações buscam minimizar o sofrimento das pessoas que estão sendo atingidas direto ou indiretamente por esses conflitos. Né? Há uma própria definição do Comitê Internacional da Cruz Vermelha acerca do que é o direito internacional humanitário. Veja só, o direito internacional humanitário é um conjunto de normas que procura limitar os efeitos dos conflitos armados, proteger as pessoas que não participam ou que deixaram de participar das hostilidades e restringe os meios e métodos de combate. O direito internacional humanitário também é designado por direito de guerra e por direito dos conflitos armados. Agora, por fim, o que são de fato crimes de guerra? Crimes de guerra a gente vai saber através do estatuto legal chamado Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele define alguns crimes de guerra. Lá no artigo 8º, inclui, né, várias condutas perpetradas aí que são violações graves de legislação internacional, são violações graves de leis e costumes locais e, sobretudo, violação de direitos humanos. Então, eles, em algumas situações, eles são meio abstratos, mas isso tem uma razão, porque é uma legislação internacional que precisa se adequar mais ou menos à cultura de cada país membro. Mas percebam, crimes de guerra são crimes que acontecem em situações de conflitos armados. Então, essas situações, elas são julgadas pelo Tribunal Penal Internacional, que foi criado em 1998 e é responsável, a competência dele é julgar indivíduos envolvidos e responsáveis por crimes de maior gravidade com alcance internacional. Então, nesse contexto, pessoas já foram julgadas, em especial quem está no topo da gestão e que toma essas decisões que custam milhares de vidas. Então, um Estado ele pode ser punido, mas, sobretudo, os gestores públicos também podem ser punidos nesse contexto. O Tribunal Penal Internacional fica em Haia, né? O Tribunal de Haia, que julga crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Que aí, no decorrer desses conflitos, vez ou outra a gente consegue vislumbrar, infelizmente, graves violações aos direitos humanos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Videozinho curto, que não deu nem 10 minutos aqui no meu tempo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar. Estou aqui para isso. Valeu, até a próxima.